Muito boa noite, o meu nome é Inês Galvão e sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante e fundamental na construção de uma sociedade digna e justa. Mas para juntos abordarmos os temas relacionados com esta temática, nesta noite eu conto com dois comentadores. Eles que são Nuno Correia, formado em Fisioterapia. Muito boa noite, Nuno. Boa noite. E Bernardo Galvão, fisiologista do exercício. Boa noite, Bernardo. Muito bem. Antes de nós então avançarmos a fundo no tema desta noite relacionado com a saúde, eu vou pedir então ao Bernardo que leia um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Então, Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Certo. Muito obrigado, Bernardo. E como nós vimos aqui, dignidade humana, Nuno. E nós sabemos que o Estado é o garante também do direito à saúde. E o que é que isto significa na prática, o Estado ter este papel importante? Então, o Estado tem um papel, acima de tudo, de garantir a saúde. E a saúde é a saúde mental, saúde física, o bem social da população. Ponto número 1. Podemos, claro que pode ser discutido se é ou não cumprido estes requisitos, se os cumprem ou não. Pronto. Mas esta é a grande função do Estado, não é? Criar condições económicas, sociais, para o povo, para a população, não é? E ambientais também, né? Que garantam saúde, lazer, trabalho. Por tudo isso vai influenciar a saúde. Se não falamos só da saúde, que é só quando eu vou ao hospital, tenho que ser operado, Não, a saúde já começa no local de trabalho, começa no meio ambiente, começa quando eu tenho condições de lazer, e o Estado tem que ver isso. Tudo isso influencia a saúde, não é? Estamos a falar não só da parte curativa, mas da parte preventiva. Que isso tem sido esquecido e só se fala da parte curativa no final, mas se conseguimos garantir o antes, a prevenção, estamos também a poupar recursos humanos, recursos financeiros e estamos a dar, assim, garantir a saúde à população e ao povo, não é? Então, ele tem que conseguir também a nível nacional, tem que conseguir que todo o país tenha acesso a isso. Não pode estar centrado nas metrópoles ou na capital, nas cidades, não. Todo o país deve ser coberto com recursos humanos e espaços físicos que promovam a saúde e tratem as pessoas, não é? Então isso tem que ser garantido. Isso é uma função do Estado. Ter atenção a isso, na parte preventiva e na parte curativa, que seja, como o Bernardo leu, igual e justa. Independente da classe social, da área geográfica onde a pessoa esteja. Isso é muito importante. Exatamente. E a parte também dos custos, não é? O senhor tem que ter acesso, conseguir a parte de medicamento e acesso aos cuidados médicos implica custos. Então o Estado tem que garantir esse apoio. E é importante referir que a saúde não é apenas a ausência de doença. Nós, quando falamos no papel do Estado, no garante da saúde, nós, pegando um pouco no que o Nuno disse, temos que ter também a noção do papel importante da própria prevenção. Evitar certas condições de saúde, Exatamente. as quais acabam, ao longo do tempo, por estar relacionadas também com a parte financeira e outras questões mais inerentes. Mas antes de avançarmos, eu queria aqui comentar uma notícia relacionada com a saúde. O INE refere que mais de metade da população com 18 ou mais anos, portanto, continua a ter excesso de peso ou obesidade. E quando nós falamos de excesso de peso ou obesidade, são dois conceitos diferentes. Excesso de peso não é a mesma coisa que obesidade, ok? Antes de mais, distinguir estes dois conceitos. Mas é uma condição que acaba por influenciar a saúde da pessoa, do cidadão, e influenciar a própria vida. E Bernardo, tendo em conta a área profissional do exercício, de que maneira é que o exercício na prevenção pode contribuir para a diminuição de custos relacionados com despesas de saúde provenientes do excesso de peso ou obesidade? Eu aqui até vou complementar o que o Nuno estava a dizer da prevenção. Hoje em dia, o que é mais difícil, as pessoas acham que o Sistema Nacional de Saúde falha por não ter mais hospitais, não ter mais profissionais, mas esquecem-se que era muito mais barato para os cofres do Estado. Exatamente. Se houvessem mecanismos de prevenção, em vez de mecanismos que só vão tratar a causa da doença. É muito mais barato uma pessoa ser educada a nível nutricional, a nível físico, com o que deve comer, como deve treinar, e isto levá-la, quando ela tiver 60, 70 anos, a que não dependa de fármacos. E hoje em dia acontece o oposto, as pessoas não sabem o que é que devem comer, não sabem o que é que devem treinar, e chegam ali aos 50, 60, 70 anos e ficam para o resto da sua vida dependentes de medicamentos. E isso está muito mais caro às pessoas, aos contribuintes, ao Estado, a tudo. Então eu acho que tem de haver aqui
uma mudança de mentalidade que não existe em quem nos está a governar, porque não têm essa mentalidade. Daí ter de haver essa mudança em pensar em precaver o problema em vez de tratar o problema quando ele existe. E isto passa muito pela educação. Nós nas escolas temos... eu não tive nenhuma cadeira de nutrição, nem de treino. Tive educação física, mas pouco aprendi. E era 1 a 2 vezes por semana. E nós nas escolas devíamos focar-nos mais em saber o que é que nós devíamos comer, ter disciplinas que sejam viradas para a nutrição, para a educação nesse sentido, disciplinas que nos digam a importância do exercício físico, disciplinas obrigatórias, porque o exercício físico deve ser obrigatório, não só 1 vez por semana, pelo menos 3 vezes por semana já era o ideal, e que assim consiga, lá está, fazer com que a população chegue aos 18 anos, e em vez de termos aqui uma taxa de obesidade tão alta, ser algo mínimo, porque estamos a promover esse ensinamento, estamos a promover que a obesidade não é saudável, que a obesidade se confunde muito hoje em dia na sociedade com uma aceitação corporal e não deve ser aceito, porque o que é uma doença não pode ser aceito nunca. Isso é irresponsabilidade da nossa parte. Estamos a dizer que uma pessoa obesa é uma pessoa saudável e que deve ser aceito nesse sentido. Portanto, é da nossa responsabilidade conseguir mudar esta mentalidade e fazer as pessoas perceberem que têm de ser proativas e não só reativas quando tem um problema a acontecer. E é importante referir, conforme o Bernardo disse, que a obesidade é uma doença. Portanto, quando nós dizemos que é uma doença, não estamos a referir-nos à pessoa que tem a doença. Tal como nós nos referimos a uma pessoa que tem cancro, não vamos colocar a pessoa de lado. Estamos a tratar a doença. Aqui é igual. A obesidade é uma doença. E não vamos entrar, talvez, num programa futuro, desenvolver o porquê de ser uma doença, mas neste vamos focar-nos no modo como podemos intervir na prevenção. E neste sentido, Nuno, de que maneira é que o Sistema Nacional em Portugal de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, está a contribuir para esta prevenção? Será que está a funcionar bem neste sentido ou apenas, como o Bernardo disse, está mais a reagir após a doença? Não acho. Se formos ter em conta o Bernardo disse uma coisa muito importante, que é a questão dos custos. É muito mais... Quando pararmos para pensar que é muito mais barato prevenirmos do que tratarmos, então aí o paradigma mental vai mudar. Então, se nós temos o CNSS carregado de casos para tratar, e não há recursos humanos, os recursos humanos não se criam de um dia para o outro, não é? E podíamos entrar depois naquela política de imigração, de jovens que perdemos mão de obra qualificada, onde nem vamos entrar por aí. Então, se temos uma redução dos recursos humanos, o aumento da procura do SNS, estamos a um aumento de despesa brutal. Então, vemos que é impossível o SNS conseguir dar resposta a todas as solicitações. E vemos, como falei há pouco, também no Garante à Saúde. A nível nacional, todos têm acesso? Não. Geograficamente, não há o mesmo acesso. O mesmo acesso de Lisboa não é o mesmo acesso que começou a ter no interior do Alentejo ou lá no Norte. Por isso, aí devemos estar mal. Então, não conseguimos ter um acesso por falta de recursos, espaços físicos e falta de recursos humanos. E o investimento que tem que ser gasto. E se adotarmos, o SNS, adotar a estratégia, tem que ter um papel não só curativo, mas preventivo, como o Bernardo falou. Aí o SNS devia entrar também. Porque a saúde não é só tratar, mas sim prevenir, dar condições ambientais, de saúde, mentais. Então aí podemos começar a funcionar bem. Se conseguimos reduzir, a longo prazo, as solicitações, a procura à rede hospitalar. Exatamente. Até porque, quando nós falamos em Sistema Nacional de Saúde, conforme o Nuno referiu, nós vimos que existe uma grande carga neste momento, não só sobre os profissionais, mas sobre os contribuintes, para garantir Exatamente. Que ele continue a funcionar. Okay? E depois, por um lado, temos esta possibilidade de intervir em prevenção e parece que desprezamos completamente. Até porque eu tenho conhecimento de que existe uma consulta a nível nacional, que é a consulta de atividade física, e é uma consulta que promove hábitos saudáveis, mas talvez não seja suficiente tendo em conta a procura, tendo em conta todos os cidadãos que necessitariam... Todos têm acesso à consulta? No Algarve têm acesso à consulta? Não. Então, e se tiverem, têm que fazer uma grande deslocação até Lisboa e onde é que está a garantir então o acesso? Exatamente. E isso vai de encontro a uma pergunta que eu queria fazer ao Bernardo. Então, será que há medidas que o Estado está a promover face a esta problemática? Não, eu acredito que há sempre medidas, na proporção que devia ser, não, está muito longe disso. E acrescento mais, que é uma mentalidade que o Estado tem de incutir, mas que se nós temos à espera que o Estado o faça, se calhar não vamos a lado nenhum.
Então temos de ser nós, pessoas que estão a ver este programa, donos de empresas, pessoas que têm influências, que têm trabalhadores na sua alçada, a perceber a importância da atividade física, de uma boa nutrição e a implementar muito isso. Lá fora, nos Estados Unidos, há muitas empresas que já dão aos trabalhadores pausas a meio do seu trabalho para se exercitarem, pausas para ter informações sobre a nutrição. Porquê? Porque essas empresas, que são grandes empresas, faturam milhões, perceberam que se um funcionário deles estiver saudável, vai ser muito mais produtivo, vai ter menos depressão, vai ter menos baixas de trabalho, vai ter menos morte precoce. O que é que acontece muito hoje em Portugal? Muitas pessoas metem baixa só porque sim, não estão bem psicologicamente. Há uma grande taxa de depressão, há uma grande taxa de suicídios, de morte prematura. As pessoas às vezes pensam que foi uma pessoa, olha, coitado, morreu mais cedo. Mas não, se nós formos analisar, era uma pessoa que não tinha hábitos saudáveis nenhuns. E este tipo de mentalidade pode ser incutido já a partir de nós, a partir de pequenas, grandes, médias empresas que sim vão fazer a diferença a longo prazo e que vão dar um exemplo ao Estado do que é que realmente funciona e do que não funciona. E eu acho que isto vem muito da nossa mentalidade passada, porque no fundo quem está no Estado à frente do país são pessoas com a mentalidade ainda não tão avançada nesse sentido, que sabem que vai existir uma doença, sabem que vai existir um infortúnio, mas quando isso chegar, então vou resolver na altura. Não se preocupam em que podem evitar isso. E nós temos a melhor arma de todas, que é gratuita, que é uma boa nutrição, um bom treino. E isso pode ser ensinado quando somos novos, para precaver o resto da nossa vida. Exatamente. Só gostei de duas coisas aqui, três coisas que o Bernardo disse, muito importante. Falamos de doenças mais jovens, temos visto os ABCs aumentarem em doentes mais jovens. O que antes era mais para a população idosa. 170 anos, já vemos ABCs com 30 anos. Diabetes. Sim, aumentar. ABCs com jovens de 20 e tal anos. Então, isso, bem porquê? Então não há uma política. E o Bernardo falou que as empresas iam fazer isso. Mais que as empresas, o que é que o Estado incute à população? Quem lidera empresas são pessoas, não é? Se as pessoas não têm esse espírito, não têm essa mentalidade que é preciso. Não há política de incutir na população, é preciso isto. Então não vamos esperar que os patrões, os grandes, façam isso, porque a política não é essa. Não é isso que é dito, que é ensinado, que é incentivado as pessoas a fazer. Por isso, não vender esse conhecimento, não há. E é uma coisa que é muito mais fácil, é muito mais, como é dizer, politicamente correto. Aparece na televisão que se investe dinheiro no tratamento do que se investe dinheiro na prevenção. A prevenção é dinheiro mal gasto, mas não vou ter melhor. Politicamente, foi melhor para as eleições. Pois. Então nós enfrentamos aqui um problema relacionado com a gestão de saúde. Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar a doutora Luísa a abordar este tema relativamente com o que consta na nossa Constituição da República Portuguesa. Boa noite. Estamos aqui a falar do direito à saúde. O direito à saúde é um direito fundamental e é um direito estruturante do nosso Estado de Direito Democrático. Logo no artigo 1º diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e a verdade é que o direito à saúde tem na sua essência a dignidade da pessoa humana. Tem que haver saúde para que a pessoa possa ser pessoa e possa ser cidadã. Portanto, tem que se verificar saúde para que a pessoa possa ter dignidade de pessoa humana. Para além disso, este direito tem também na sua essência o direito à vida e o direito à integridade pessoal. O artigo 24 da Constituição diz-nos que o direito à vida é inviolável. Da mesma maneira que o artigo 25 diz que a integridade moral e física das pessoas é inviolável. O direito à saúde é fundamental para que a pessoa tenha vida, para que a pessoa tenha integridade pessoal, sendo que este é um direito que assiste a todos. Ou seja, o artigo 12 diz que todos os cidadãos gozam dos direitos que estão consignados na Constituição e o direito à saúde está, como nós vamos ver, da mesma maneira que o artigo 13 diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ou seja, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito em razão da sua ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Portanto, o direito à saúde existe, está previsto no artigo 64, que eu vou abrir, da Constituição da República e é para todos os cidadãos. O artigo 64 diz, no número 1, todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. O número 2 diz, o direito à proteção de saúde é realizado a. Através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos tendencionalmente gratuito.
A linha B, pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente proteção da infância, da juventude, da velhice e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e práticas de vida saudável. O número 3 diz-nos que, para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação, garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde, orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos e por aí vai. Gostaria de referir a Lei de Bases da Saúde, muito importante, que concretiza este artigo 64 da Constituição e que na base 1, é a Lei 95 de 2019, de 4 de setembro, diz logo que o direito à proteção de saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer. Cá está, criar as condições que previnam para que as pessoas não fiquem doentes e para que as pessoas vivam uma vida saudável. Sendo que o direito à proteção da saúde constitui uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado e compreende o acesso ao longo da vida à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde e cuidados continuados e paliativos. E aqui o número 4 diz-nos que é o Estado que promove e garante o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Regionais de Saúde e de outras instituições públicas, centrais, regionais e locais. É o Estado que tem esta obrigação. Sendo que a base 2, e aqui gostaria de ler apenas alguns direitos, que são muito falados e que hoje em dia são bastante violados, nós vemos isso, assistimos a isso na comunicação social e em casos diários de pessoas que conhecemos, que nos diz que todas as pessoas têm direito, a linha B, a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde. A linha C, a escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde na medida dos recursos existentes. A linha D, a receber informação sobre o tempo de resposta para os cuidados de saúde de que necessitem. A linha I, a apresentar sugestões, reclamações e a obter resposta das entidades responsáveis. E para terminar, gostaria apenas de ler a base 20, que fala especificamente sobre o Serviço Nacional de Saúde e que nos diz que está debaixo da alçada do Ministério que é responsável pela área da saúde, portanto estamos a falar do Estado, e que diz que o SNS pauta a sua atuação pelos seguintes princípios, e vou ler apenas alguns. Princípio universal, garantindo a prestação dos cuidados de saúde a todas as pessoas sem discriminação em condições de dignidade e de igualdade. Geral, assegurando os cuidados necessários para a promoção da saúde, prevenção da doença e tratamento e reabilitação dos doentes. Qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes com base na evidência, realizadas de forma humanizada, com correção técnica e atenção à individualidade das pessoas. Proximidade, garantindo que todo o país dispõe de uma cobertura racional e eficiente em recursos de saúde. Isto é a obrigação do Estado. Os portugueses têm o direito à saúde. Será que isto está a acontecer no nosso país? Muito obrigada, doutora. É uma pergunta que fica no ar, porque nesta noite nós estamos a focar especialmente o tema da saúde mais direcionado para a atividade física. O modo como a atividade física contribui para uma melhor gestão de saúde, também desde crianças, porque as crianças são as futuras estudantes, são as futuras profissionais e contribuintes. Portanto, é uma das maneiras de nós, indiretamente, investirmos numa sociedade melhor, com mais saúde, mais acesso, mais facilidade. E, neste sentido, uma das áreas importantes e também relacionadas com o papel benéfico da atividade física é a saúde mental, Bernardo. E eu creio que na área do exercício pouco se fala às vezes, ou nós não temos esta noção do quão benéfico é a atividade física na promoção da saúde mental, que vai influenciar a parte profissional de qualquer praticante. Sim, isto não são teorias da conspiração, a própria ciência já tem meta-análises que provam isso. Quando nós temos bons hábitos de saúde, de atividade física, de nutrição, boas rotinas estabelecidas, nós libertamos mais ou menos hormonas, hormonas essas que promovem a sensação de autorrealização, de maior energia, de felicidade. Em contrapartida, pessoas que não têm estes hábitos têm muita parte dessas hormonas nem sequer são produzidas nas quantidades devidas e acabam por ter sentimentos mais depressivos, não têm energia nenhuma para nada da vida e isto contribui para a maior taxa de depressão
maior taxa de abstinência, das pessoas acharem que não servem para nada, fraca saúde mental, suicídios, o que for. Isso assim se aprova. E nós conseguimos contrabalançar isso com pequenas mudanças na rotina das pessoas, que são grandes mudanças em tudo o resto que elas desempenham. Seja a sentirem-se melhor com elas mesmas, a terem mais confiança, mais energia, mais proatividade. Ou seja, só benefícios, que às vezes parece irónico. Nós temos aqui a resposta e parecer que ignoramos a resposta. Parece que é mais rentável ao Estado dizer, olha, vamos ignorar o benefício da atividade física, de uma boa rotina alimentar e vamos-te pagar um psicólogo, um psiquiatra, vamos-te pagar medicamentos, porque isso é o nosso dever. Não, isso é ser irresponsável. Isso é não ligar para o que devia ser um comportamento normal, um comportamento racional, que é, se temos aqui a solução que é grátis, praticamente, vamos incumbir as pessoas de fazerem o que deve ser feito, a nível de boas práticas, boas rotinas. E, obviamente, que a saúde mental é muito afetada nesse sentido. Nós recebemos muitas pessoas no nosso serviço que estão completamente arrasadas, seja no trabalho, na vida, na parte pessoal, a nível de saúde mental. Estão nos psicólogos, nos psiquiatras, claro que são importantes, mas muitas delas não precisam de mais consultas de psicólogos. Precisam de se mudar a rotina, mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos a nível de se mexerem mais. E quando nós começamos a incutir isso nelas, elas acham que é magia. E não é magia, é literalmente como o nosso corpo funciona. E se nós sabemos que isto funciona com elas, então por que é que não vamos pegar no megafone e espalhar isto para o resto da população que não faz ideia que isto é uma cura praticamente grátis? E é importante nós referirmos isto. Deveria constar na nossa própria educação esta literacia física, porque tem benefícios, Nuno. E quando nós ouvimos falar que o exercício tem benefícios, tanto para esta questão, como na própria gestão do Sistema Nacional de Saúde, porque diminui os internamentos, diminui as idas às urgências. E porquê é que nós não podemos, então, apostar mais nesta medida de prevenção e, em parte, também ela é de tratamento? Duas só questões. Pegando no que a doutora Lúlia disse, da Lei de Base da Saúde. Está estipulado isso. A promoção da saúde faz parte da Lei de Base da Saúde. Por isso, as pessoas têm que ter acesso a esta prevenção. O Estado tem que garantir isto, exercício físico, incutir esse espírito. Não para esse ensino, a literacia, que não podemos esperar resultados depois diferentes ou melhores. Por isso, se faz parte da Lei de Base da Saúde, então o Estado não é só obrigado a tratar, mas é obrigado a prevenir e dar condições. Quando já não tem dinheiro, o Bernardo disse, é o meio mais barato que possa existir. O exercício físico é o meio mais barato. Havendo um bom ensino da parte da nutrição e da parte do exercício físico, da consciencialização, então já estamos a poupar dinheiro. Porque isso o que é que vai gerar? O Bernardo falou baixas psicológicas, seja elas por doença ou doença mental. O que é que acontece? Menos produção, menos contribuição para a ação social. Temos nós todos, depois é um ciclo vicioso. É preciso mais gastos, investir mais dinheiro na saúde. Investir mais dinheiro na saúde, mais dinheiro dos contribuintes. E complementando aqui o que o Nuno está a dizer, eu acho que é um comportamento inconsciente da maior parte dos profissionais, mas vou dar aqui o exemplo prático. Quando vamos a um hospital, nós vemos sempre algum médico, algum enfermeiro, algum auxiliar de saúde, com o perímetro da cintura maior que o perímetro do peito. E nós sabemos que isto é uma correlação que eles próprios sabem, eles também estudaram isso, de maior taxa de AVC, outro tipo de doenças. Não há ensino. Exatamente. Falta de literacia. E nós dizemos, eles não sabem. Não, eles sabem disso. Mas não acham importante. Porquê? Porque é a mentalidade que nós temos que é, vamos ter o problema, podemos ter o problema, então tratamos na altura. Não vamos ser proativos. É socialmente aceite investir dinheiro no tratamento do que investir na dinheiro na prevenção. E ficava muito mais barato ao Estado investir em prevenção do que no tratamento. Mas se calhar não convém. Na verdade era um tema que nós poderíamos e futuramente desenvolver mais, não é? Mas nesta noite eu quero antes de mais agradecer a vossa presença, Bernardo e Nuno. Creio que foi mesmo uma mais-valia. Ajudou-nos a perceber uma das soluções viáveis para contribuir para um Sistema Nacional de Saúde melhor, mas também quero convidar lá em casa a continuarem a assistir aos nossos programas disponíveis no YouTube, acompanhar-nos no Instagram e no TikTok e consultarem o site Você é que Decide, no local onde tanto estes temas como outros, igualmente importantes, estão mais desenvolvidos. Até à próxima!